O vaso e o oleiro. Jeremias capítulo de número 18, eu vou te mostrar algo que você nunca viu dentro desse texto. Eu sei que você já ouviu muitas pregações, eu sei que você já até pregou sobre esse texto, mas eu quero trazer para você a verdadeira interpretação desse texto aqui. Jeremias capítulo 18, muita gente quando pregam palavras de bênção, palavra que Deus vai fazer, que Deus vai te levantar, que Deus vai te exaltar, que Deus vai fazer de novo. Mas será que é isso que o contexto ele quer mostrar? Vamos ler o texto e você vai entender de uma vez por todas se é isso mesmo que você já pregou ou que você ouve por aí. Jeremias capítulo 18 diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, você precisa ir aonde o oleiro trabalha, porque com a visão que você vai ter do oleiro trabalhando, eu vou falar com você. Eu vou mostrar para você que da mesma forma que o oleiro está fazendo um vaso e a forma que ele trabalha, é dessa mesma forma que eu também vou fazer com a nação de Judá, com a nação de Israel. Eu vou te passar a mensagem que eu quero que você transmita para o seu povo. Agora perceba o verso de número 3. Desci à casa do oleiro. Ou seja, Jeremias obedece a palavra do Senhor. E eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Agora, o detalhe que você talvez não entendeu é essa palavra no hebraico. O vaso que ele fazia de barro se quebrou. Você sabe o que significa isso aqui no hebraico? A palavra que aparece aqui é a palavra shahat. Essa palavra no hebraico significa que o barro não era bom para ser feito dele um vaso. Então, o que o oleiro fazia quando um barro não era bom para ser feito um vaso? O oleiro podia tentar quantas vezes fosse necessário, mas como o barro era ruim, então ele se desfazia, não conseguia ter êxito fazendo esse vaso. Então o texto mostra que o vaso que o oleiro estava fazendo, a intenção do oleiro para com o barro era boa, era de fazer um bom vaso, mas a qualidade do barro não era boa. Por isso que o barro estava se desfazendo, porque o barro era ruim. Observe que essa mesma palavra para quebrou-se, se desfez, que é a palavra shahat, essa mesma palavra é usada em Jeremias capítulo 13, verso 7. Eu vou ler aqui para você entender o que Deus está falando. Jeremias 13, 7 diz assim, ó, é a questão do cinto. Lembra que Deus manda Jeremias esconder um cinto? E o cinto representava a nação de Israel? Pois bem, verso 7 diz assim, ó: e fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. A palavra hebraica que aparece aqui para apodrecido é a mesma palavra de Jeremias 18, verso 4. É a palavra shahat, ou seja, o cinto estava podre. Ou seja, aqui em Jeremias capítulo 18, verso 4, por que o vaso que o oleiro fazia, ele se desfaz? Porque o barro era podre, não prestava para nada. E você entende, pelo contexto, que Deus está mandando um recado para a nação de Israel. E o recado é o seguinte: olha, vocês não prestam para nada, vocês estão apodrecidos. E se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem, eu vou destruir vocês. Assim como o oleiro que está trabalhando. E quando ele pega um barro que é podre, ele descarta. Eu também vou fazer a mesma coisa com vocês, ó nação de Israel. Eu vou descartar vocês. Se eu intentar fazer alguma coisa contra uma nação, mandar o mal para essa nação, e essa nação se arrepender, então eu não farei aquilo que disse que faria. Você pode observar lá no verso de número 11, capítulo 18, verso 11, olha o que Deus vai dizer. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Aí a palavra de Deus é: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E se você continuar lendo, você vai ver que o contexto fala que Deus estava irado com a nação de Israel, porque a nação de Israel estava como esse barro, estava como o cinto do capítulo de número 13 de Jeremias, estava apodrecido. Então você percebe que essa palavra aqui é uma palavra de juízo. O vaso na mão do oleiro, ele se desfaz porque o barro era ruim. Era o reflexo da nação de Israel. A nação de Israel, por consequência dos seus pecados, estava tendo essa figura do vaso se despedaçando na mão do oleiro. Por quê? Porque o barro era ruim. Estava cometendo pecados contra Deus. Então eles precisavam se arrepender. Porque se eles viessem ao arrependimento, Deus voltaria atrás do mal que iria fazer. Agora, se a nação de Israel não voltasse atrás, Deus faria o mal que disse que iria fazer. E você percebe, pelo andar da carruagem, que Israel foi para onde?
no cativeiro babilônico. Por quê? Porque não obedeceu a Deus, virou as costas para Deus. Então essa é a mensagem de Jeremias capítulo 18. O vaso sendo trabalhado na mão do oleiro é o reflexo da nação de Israel que estava podre. Então, espero que você tenha entendido esse texto. Quando você for pregar, analise o contexto para que você não cometa nenhum tipo de erro, porque se você entender errado, você vai aplicar errado, tá certo? Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família, e eu espero você no próximo vídeo.